E aí, pessoal, tudo beleza? Hoje a gente vai dar um rolê pelo mundo sem sair do sofá, mas não é para qualquer lugar não, viu? A gente vai para os 10 países onde as mulheres estão literalmente precisando de homens. É isso mesmo que você ouviu, meu amigo. Se você já está pensando, lá vem mais uma daquelas, segura a onda. O negócio aqui é sério e muito interessante. Tem países nessa lista que você nunca imaginaria, com umas histórias pra lá de curiosas e que vão te fazer pensar. Como assim? Nunca me contaram isso antes. Então, já se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo e bora pro vídeo porque a viagem vai começar. Começando nossa aventura pela Letônia, um país incrível lá no norte da Europa. Apesar de ter paisagens de cair o queixo, a Letônia guarda um segredo demográfico curioso: a baita diferença entre a quantidade de homens e mulheres. É sério, gente. A Letônia é conhecida como o país com a maior disparidade de gênero do mundo. Para vocês terem uma ideia, existem cerca de 8% mais mulheres do que homens na Letônia. Isso significa que, para cada 100 mulheres, sobram apenas 92 homens. Uma das explicações é a Segunda Guerra Mundial, que, infelizmente, causou a morte de muitos homens letões. E como se não bastasse, a galera masculina emigrando em busca de uma vida melhor também contribui para esse desequilíbrio. As mulheres letãs são conhecidas pela sua independência e força, ocupando cargos importantes e liderando empresas com garra. Saindo da Letônia, a gente atravessa a fronteira e chega na Lituânia, outro país ali da região báltica que também sofre com a falta de homens. A Lituânia enfrenta um cenário parecido com o da sua vizinha, com uma diferença de 7% entre mulheres e homens. E os motivos? Basicamente os mesmos: a Segunda Guerra e a migração em massa dos homens atrás de trabalho. Na Lituânia, as mulheres são maioria em várias áreas, tipo educação e saúde, e estão conquistando cada vez mais espaço na política e no mercado de trabalho. A disparidade de gênero traz uns perrengues como a solidão e a dificuldade de encontrar um mozão. O governo lituano até criou uns programas para incentivar a volta dos lituanos que emigraram, querendo atrair mão de obra qualificada, principalmente masculina, de volta para o país. E a nossa viagem continua, agora rumo à Ucrânia, um país com uma cultura rica, paisagens maravilhosas e mulheres lindas de morrer. Mas calma lá, que por trás de tanta beleza se esconde um problemão demográfico: a falta de homens. A Ucrânia tem uma diferença de gênero de 6%, o que significa que, para cada 100 mulheres, existem apenas 94 homens. A Segunda Guerra Mundial, o Holodomor e, mais recentemente, os conflitos no leste do país contribuíram para a redução da população masculina. Some a isso a galera emigrando para ter uma vida melhor, e temos um país com um baita desequilíbrio entre homens e mulheres. As ucranianas são conhecidas pela sua beleza, elegância e determinação, ocupando posições de destaque na sociedade. Mas a gente sabe que ser mulher num país com pouca gente para namorar não é moleza, né? Elas enfrentam a solidão e a pressão para casar. Preparem-se para uma aventura congelante pela Rússia, o maior país do mundo. A Rússia enfrenta um problema que afeta muitos países: a falta de homens. Com uma diferença de gênero de 5%, a Rússia tem cerca de 10 milhões a mais de mulheres do que homens. E os motivos para essa disparidade? Fatores históricos, como as perdas na Segunda Guerra Mundial e a repressão política do regime soviético. Junta isso com a baixa expectativa de vida dos homens, por causa de problemas como alcoolismo e doenças cardíacas. Mas as mulheres russas não desanimam. Conhecidas pela sua força, beleza e inteligência, elas dominam várias áreas, da ciência à política. A solidão e a dificuldade de achar alguém legal para namorar são desafios constantes na vida de muitas mulheres russas.
Algumas recorrem a agências de casamento internacionais, procurando um gringo. Outras preferem focar na carreira, nos estudos ou na família, mostrando que dá para ser feliz de várias maneiras. Nossa próxima parada é na Bielorrússia, um país com uma cultura cheia de tradições e história, mas que também enfrenta um problema demográfico curioso: a falta de homens. É isso mesmo. A terra dos belos campos e florestas também sofre com um desequilíbrio entre os gêneros. Com uma diferença de 4%, a Bielorrússia tem cerca de 200 mil mulheres a mais do que homens. Assim como em outros países da região, a Segunda Guerra Mundial e o fim da União Soviética deixaram suas marcas, com a perda de milhões de homens. Some a isso a emigração em massa dos homens procurando uma vida melhor, e temos um país com bem mais mulheres do que homens. As mulheres bielorrussas não se abalam. Conhecidas pela sua força, beleza e hospitalidade, elas ocupam posições importantes na sociedade, desde cargos políticos até profissões que exigem bastante preparo físico. E nossa viagem pelos países bálticos continua, agora na Estônia, um país conhecido pela sua tecnologia avançada e paisagens lindas. Mas por trás dessa fachada moderna, a Estônia esconde um segredo demográfico intrigante: a falta de homens. Com uma diferença de gênero de 4%, a Estônia tem cerca de 50 mil mulheres a mais do que homens. Durante a época da União Soviética, a Estônia era conhecida como a república mais masculina da URSS, por causa da industrialização e da necessidade de mão de obra masculina. Mas, com o fim da União Soviética, a situação virou. Muitos homens saíram do país para procurar trabalho, enquanto as mulheres aproveitaram o acesso à educação e ao mercado de trabalho. As mulheres estonianas lidam com essa nova realidade com muita independência, autossuficiência e um toque de ironia. Afinal, elas estão acostumadas a superar desafios. Da gélida Estônia, partimos para um país de história milenar e paisagens montanhosas, a Armênia. Mas não se deixe enganar pela beleza do Cáucaso, porque a Armênia também enfrenta um desafio demográfico peculiar: a falta de homens. Com uma diferença de gênero de 3%, a Armênia tem cerca de 100 mil mulheres a mais do que homens. Uma junção de fatores históricos, como o genocídio armênio durante a Primeira Guerra Mundial, o terremoto devastador de 1988 e a guerra em Nagorno-Karabakh, contribuiu para isso. Esses eventos trágicos mataram muitos homens, deixando um vazio demográfico que existe até hoje. Some a isso os homens que emigraram para ter uma vida melhor, e temos um país com bem mais mulheres. As mulheres armênias não desanimam. Conhecidas pela sua força, resiliência e beleza, elas ocupam posições importantes na sociedade, desde cargos políticos até profissões que exigem bastante preparo físico. Portugal, um mar de saudade e de mulheres. Nossa viagem nos leva a Portugal, terra do fado, dos pastéis de nata e da falta de homens. Até o país do Cristiano Ronaldo sofre com a diferença entre os gêneros. Portugal tem cerca de 200 mil mulheres a mais do que homens. A emigração masculina para outros países da União Europeia é a explicação. Mulheres portuguesas vivem, em média, 5 anos a mais do que os homens. As mulheres portuguesas não se abalam. Conhecidas pela sua força e independência, ocupam posições importantes em várias áreas. Guiana. Um paraíso desequilibrado. De Portugal, atravessamos o Oceano Atlântico e desembarcamos na Guiana, um país sul-americano com uma rica diversidade cultural e belezas naturais exuberantes. Mas por trás desse paraíso tropical, a Guiana enfrenta um desafio demográfico inusitado: a falta de homens. Com uma diferença de 2%, a Guiana tem cerca de 15 mil mulheres a mais do que homens.
Na Guiana, a principal razão para a falta de homens é a emigração em massa dos homens, principalmente para países como Estados Unidos, Canadá e Reino Unido, buscando uma vida melhor e mais oportunidades de trabalho. Junta isso com a alta taxa de mortalidade masculina, causada por acidentes de trabalho, violência e problemas de saúde, e temos um país com um desequilíbrio demográfico evidente. Cabo Verde. Ritmo, alegria e falta de homens. E a nossa aventura termina em grande estilo em Cabo Verde, um arquipélago no Oceano Atlântico conhecido pela sua música vibrante, paisagens paradisíacas e pela falta de homens. É isso mesmo, meus amigos. Até nesse paraíso tropical, a diferença entre os gêneros é evidente. Com uma diferença de 1%, Cabo Verde tem cerca de 5.000 mulheres a mais do que homens. A explicação para essa disparidade demográfica está, mais uma vez, na imigração masculina. Muitos homens cabo-verdenses deixam o país para procurar trabalho, principalmente em Portugal, que já dominou Cabo Verde, e em outros países da União Europeia. As mulheres cabo-verdenses não desanimam. Conhecidas pela sua alegria, força e determinação, elas ocupam posições importantes na sociedade, desde cargos políticos até profissões que exigem bastante preparo físico. E aí, pessoal, viajaram o mundo comigo sem sair do sofá? Quem diria que tantos países diferentes passam pelo mesmo perrengue demográfico, hein? A falta de homens é uma realidade que impacta a vida de milhões de mulheres, cada uma com suas histórias e desafios. Mas uma coisa é certa: a força, a garra e a capacidade de adaptação dessas mulheres são inspiradoras. Elas mostram que, mesmo com dificuldades, dá para ser feliz, realizar sonhos e construir um futuro melhor. E você já sabia disso? Conta aí nos comentários qual país te surpreendeu mais e não esquece de se inscrever no canal para mais vídeos como esse. Valeu, pessoal! Esses países mostram como a dinâmica entre homens e mulheres pode ser influenciada por fatores únicos. Qual dessas histórias você achou mais interessante? Gostou do vídeo? Inscreva-se no canal e ative o sininho para mais curiosidades como esta.